Vamos lá, vamos para mais um. A complexa relação dos Estados Unidos com o Afeganistão. Vamos lá então. No caso do Afeganistão, ou seja, um país que foi ocupado foi ocupado durante 20 anos por um país foi E ocupado. o que aconteceu quando ele foi ocupado pelos Estados Unidos? O que aconteceu com o PIB per capita do O Afeganistão? Afeganistão Não dá, velho. Não dá. Desculpa, não dá. Não dá mesmo. Para Renata Barreto, quando você tá lá almoçando, você não tá comendo arroz e feijão, você tá comendo PIB. O dia que ela entender que não se come PIB, e aí tem uma coisa que é muito interessante se pensar, é que é o seguinte, olha só. O PIB de um país ser alto não garante que todo mundo tenha acesso ou condições de usufruir daquela riqueza que é produzida, tá? Basta olhar os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é um país que tem um PIB altíssimo. Se pegando essa métrica porca da Renata, é, tem um dos maiores PIBs per capita do mundo e é o país que tem o maior número de moradores de rua. Vai lá, pergunta para os moradores de rua, Renata, se eles estão usufruindo muito bem do PIB per capita. Vai lá. E é sempre uma meta relativista, nunca é uma meta concreta. Ah, PIB per capita, nem todo mundo tem acesso ao PIB. Você está entendendo? Você pega lá, por exemplo, o... a riqueza que tem na população, né? Você tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Ah, não, a média de renda é essa aqui, gente. Média não quer dizer nada. Média não serve como parâmetro para absolutamente nada, tá? Deixando claro isso aqui. sabe o que aconteceu com o Afeganistão? Ou seja, em nome da liberdade de expressão, da democracia, dos direitos humanos, o Afeganistão voltou, por exemplo, a ser a fazer parte da Divisão Internacional do Trabalho como provedora de ópio para onde? Para a China? Para Cuba? Não, Estados Unidos. Esse é o lugar do Afeganistão hoje na Divisão Internacional do Trabalho. Então, quando se fala de ditadura e democracia, tem que ser levado isso em consideração. Porque um país que destrói o outro e coloca esse Estados país. Unidos destruiu o Afeganistão? Destruiu o Ah, Afeganistão. Mas, não destruiu. Os Estados Unidos não destruiu o Afeganistão. Não destruiu, não é? Ela devia conhecer o Harry Kissinger. Sabe, chat? Sabe quem que é o Harry Kissinger? Harry Kissinger é um Nobel da Paz, gente. Olha que homem respeitável. Ele que orquestrou a guerra do Afeganistão. Ele foi responsável pela criação do Talibã, né? Para quem acha que eu tô mentindo, aqui, ó, ó. E quem acha que eu tô mentindo? Olha aqui que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Soldado antissoviético peguem armas na estrada pra paz. The Independent esse jornal, tá? Olha a maravilha aí que os Estados Unidos criou. mas o que aconteceu com o PIB per capita do Afeganistão Deixa, quando deixa, ficou 20 anos deixa ocupado? eu terminar meu raciocínio. Vamos lá. Eles estão lá e os americanos destruíram o Afeganistão, não construíram uma ponte no Afeganistão e fez o Afeganistão voltar assim uma era, vamos dizer assim, que o lugar dela na divisão social do trabalho é prover ópio para a burguesia e a classe média alta americana. Né? Ou seja, só isso já seria suficiente para relativizar se os Estados Unidos são uma democracia ou não. Só isso. Só o fato deles se arvorarem do direito de destruir, de tomarem uma decisão, vamos dizer assim, autocrata, de destruir um país, já é motivo suficiente para se colocar em questão se eles são uma democracia ou não. Tá? Porque eu acho que uma democracia. Isso aí é importante se falar, né? Porque para essa galera liberal, democracia é você poder votar para presidente, é você poder abrir empresa. Isso para eles configura uma democracia. Não é isso que configura uma democracia. Se pegar até o próprio Alex de Tocqueville, ele vai falar que o que configura um dos fatores que configuram a democracia é a participação do povo acerca do processo. Que participação que é essa que os Estados Unidos têm? Que a população dos Estados Unidos tem acerca de qualquer processo? Que participação é essa que a gente tecnicamente tem no Brasil? Ah, não, você pode votar. Beleza, você vota no orçamento da sua cidade?
Você decide sobre o orçamento da sua cidade? Você decide sobre o orçamento do seu estado? Você decide sobre o orçamento do seu país? Não, né? Sabe quem que faz isso? A população da China, a população de Cuba. Eu acho engraçado que esses liberais, eles sempre vão falar que um governo socialista é autoritário. E é interessante se colocar em perspectiva o seguinte, não é? Esses dias para trás, Bolsonaro não, Paulo Guedes mandou para o Congresso a LDO, né, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é isso? O que vai ser gasto, aonde vai ser gasto o ano que vem. Inclusive, ele separou 19 bilhões de reais para o orçamento secreto, tá? E para quem gosta de comparação, por exemplo, o mensalão foi 100 milhões de reais, tá? Cabe 190 mensalões só no orçamento secreto do ano que vem, mais ou menos, tá? E aí acontece, o Paulo Guedes decidiu monocraticamente, com a sua equipe de liberal porco, igual ele é, qual seria os gastos do Estado no ano que vem. Não é? E aí você tem que colocar em perspectiva o teto de gastos, né, os diversos cortes que esse animal vem fazendo na educação, na saúde, em nome de um delírio liberal dele. Né? E aí, esse mesmo tipo de pessoa vai falar que as decisões de um país socialista é monocrática. E aí tem uma coisa interessante que se você pegar as experiências chinesas e a experiência soviética, que são os dois maiores saltos produtivos que a humanidade já presenciou, eles não foram tomados monocraticamente. Sabe por que ela acha que tomado monocraticamente, os liberais acham? Porque eles não estudam. Objetivamente é isso. Tá? Por quê? Se você pegar, por exemplo, vamos lá, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviete vem de conselho, conselho de fábrica, tá? Então você pega lá na União Soviética e o sistema da China, da Coreia do Norte, do Vietnã, do Laos, de Cuba, de todos os países socialistas é esse. Você tem o conselho de bairro, você tem o conselho municipal, você tem o conselho regional, o conselho estadual, o conselho nacional. Na União Soviética, você tinha o Conselho Supremo, porque era um conglomerado de países. Né? Se formou, e no caso, vou pegar o exemplo tanto da União Soviética como da China. Quando se formula uma política econômica, tem áreas estratégicas como matriz energética, que aí o Estado controla, não é? Porque tem um motivo específico, porque você tem que ter um controle maior sobre essa área. Todos os países do mundo têm um controle maior sobre matriz energética, todos, os Estados Unidos, Alemanha, todos eles têm. Esses países socialistas não são diferentes. Mas, por exemplo, o orçamento, tudo isso passa por universidade, passa por conselho de bairro, passa por conselho municipal, é analisado por um grupo de especialistas. É de uma ignorância ímpar pensar que um país que tem um salto produtivo que teve foi uma pessoa que decretou e fez aquilo. Ao contrário do Brasil, que o Paulo Guedes e sua equipe merda, tão imbecil quanto ele, foi lá e decidiu monocraticamente. Paulo Guedes é um troglodita, né? Vamos ser honestos. O cara não sabe absolutamente nada, nada, nada. Se você colocar um saco de batata no lugar do Paulo Guedes, o saco de batata faz melhor que o Paulo Guedes. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Ela um país que se diz democrático, né? E que sanciona quem não concorda com eles, destrói quem não concorda com eles. Fragiliza muito, né, o conceito de democracia, isso daí, né? Por isso que eu acho que quando nós falamos de democracia e ditadura, nós temos que sair do simples e ir para o complexo, né? Ou seja, uma democracia que mantém, que tem a maior população carcerária do mundo, consome metade da cocaína do mundo, transforma um país em seu provedor de ópio para seu país, para si próprio, né? Um país, por exemplo, um país que agora está patrocinando uma guerra, que é a guerra do Iêmen, por exemplo, ou seja, eles estão fornecendo armas para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita A guerra do Iêmen deixou 90% da população do Iêmen, em 90 a 80% em insegurança alimentar, tá?
uma proxy war, né, como da Ucrânia, e que já morreram 400 mil pessoas nessa guerra. A guerra do Iêmen, com armas americanas. 100 mil crianças. Mas aí é aquele negócio, né, gente? Quando é um país capitalista fazendo. Não, gente, calma, isso não é genocídio. Não é genocídio, é efeito colateral. É quando você pega na União Soviética, tá em pé, deitou, morto, e é culpa do Stalin, acabou. Né? Tá na China, a pessoa tá em pé, deitou, não respirou, morto, culpa do Xi Jinping. É assim que essa galera faz. Ora não, gente, mas a guerra do Iêmen não é genocídio. É assim. É assim. É argumentação freestyle. Tá ligado? Que democracia é essa? Eu fico me perguntando, ou seja, uma democracia cuja eleição presidencial custa 16 bilhões de dólares. Ou seja, para que você usa 16 bilhões de dólares para uma eleição? Para comprar o pensamento, né? Não é possível. Né? Ou seja, eu acho, Renato. Só pra vocês terem uma ideia, isso aí, tipo assim, não é mentira, tá? Se eu não me engano, tem documento que comprova isso na WikiLeaks, entre outros lugares. A Disney foi construída com dinheiro da CIA. A Disney. Sabe? O Walt Disney World Resort. Dinheiro da CIA. Você pega lá esses filmes de guerra, Capitã Marvel, que mostra aqueles caça, tudo bonitinho. Vocês acham como é que eles conseguem aqueles caça? Eles vão na concessionária, alugam o caça? Não, a Força Aérea Norte-Americana que cede mesmo. Os tanques que eles usam, as roupas de soldado que eles usam, as armas que eles usam em filme, é cedido pelo governo norte-americano. Mas aí tem uma cartilha que tem que ser seguida. Não é? Que eu não tô desmerecendo a sua opinião sobre capitalismo, Ah, o Elias não tá, mas eu tô, ela não sabe nada. ou desmerecendo a sua opinião sobre democracia. Sobre liberdade econômica. Liberdade econômica não existe. Eu acho que é uma métrica que ela usa, eu respeito. Eu não tô aqui para. Você respeita Elias porque você é um gentleman. Eu não respeito porque ela é insignificante de qualquer ponto de vista. Pode desqualificar o argumento dela. O que eu acho é o seguinte: Se eu tivesse no lugar dele, eu ia desqualificar na tora. Eu ia falar, você tá errada, ponto. ditadura e democracia tem que colocar no papel. Uma democracia que se arvora do direito de destruir países inteiros no mundo, porque se acha que seus valores são superiores, porque existe um destino manifesto por Deus de que eu sou uma pátria, um país, que eu sou condenado a civilizar os outros, isso pode ser uma democracia. Isso leva o quê? Leva ao quê? A uma chamada ditadura militar global. Ou seja, os americanos, eles são tão bons que eles precisam ter 800 bases militares pelo mundo para vigiar o mundo. Para que eles precisam vigiar o mundo? Isso é uma democracia perfeita, um país perfeito, sabe? Também nunca falei que era perfeito. Não, eu tô falando de você. Não, imagina. Quem que estava aí falando de PIB per capita? Ai, liberdade econômica. Você fala de Isso é uma porta, do mulher. Afeganistão, é uma pergunta que eu vou te fazer. Não. Você falou de destruir um país. O Afeganistão é uma base muito importante para o terrorismo. Ah, vamos lá. Aí, ó, tá aqui, ó. Achei aqui o arquivo. Tá abrindo aqui. Abre, caralho. Tá aqui, ó, o número de bases norte-americanas ao redor do mundo. Tá aqui, Renato, pra você, de graça, tá? Aí, ó, o número de bases norte-americanas ao redor do mundo. Total de 845. Tá? Tá aqui, ó. Mas, Terrorismo no mundo. Os E americanos. sempre foram contra. Não, e teve um problema gravíssimo que, inclusive, eu sou uma fã de Reagan, mas ele é ela é fã de político. Pera aí, deixa eu só voltar um negócio aqui. exemplo do Renata, Afeganistão. É uma pergunta que eu vou te fazer. Não, Você falou de destruir um país. O Afeganistão é uma base muito importante para o terrorismo no mundo. os E americanos. sempre foram contra. Não, e teve um problema gravíssimo que, inclusive, eu sou uma fã de Reagan, mas ele acabou fazendo um erro gravíssimo no Oriente Médio quando ele Ela é fã de político. Ela é fã de político. Ela é fã de político. fez por causa da invasão da União Soviética no Afeganistão. Obama Ele foi- acabou Não foi invasão da União Soviética no Afeganistão. Eles mandaram tropa de apoio. Você mente que nem sente. Ele armou os É, caras. tem até um Não, documentário não, muito o bom Obama sobre fez o isso no mesmo com o Estado Netflix. Islâmico, o Obama. Sim. Documentário do Netflix, a mesma Netflix, que fez aquele documentário porco. Chama Winter on Fire. Que a primeira imagem é de um cara com um cachecol do Stepa Bandeira. No mesmo documentário,
eles entrevistam um cara do Svoboda. Pra quem não sabe o que é o Svoboda, é um partido nazi. Todos Sim, eles, fizeram. o Al-Qaeda, Então, tudo de aqui novo, dos Estados Unidos. é importante observar isso sob a ótica da crítica e dos erros que foram cometidos. E nesse ponto, Você não sabe fazer crítica. A única coisa que você sabe falar é de liberdade econômica, PIB per capita. Pelo amor de Deus, velho. eu concordo que eles armaram boa parte do terrorismo lá. Mas o ponto é que o terrorismo lá, ele aflorou e ele foi dentro do Afeganistão que foi responsável pela a queda das Torres das Gêmeas. O Estado do Afeganistão, o Estado do Iraque, acabam incentivando e financiando esses locais. Então, os Estados Cadê as armas de destruição em massa do Iraque, ô Renata? Cadê elas? Cadê? Que até hoje estão lá, não, vamos tirar as armas de destruição em massa do Iraque. Não tem. Não tem. Até hoje, a maior mentira já contada na história sobre o Oriente Médio é que o Iraque tinha armas de destruição em massa. É a maior mentira. Unidos fizeram uma guerra com o Afeganistão e, obviamente, cada um pode ter sua opinião em relação se concorda ou discorda de ele fazer essa invasão. Mas durante os 20 anos que os Estados Unidos ficaram no Afeganistão, PIB per capita, liberdade econômica, quer ver? pouco de liberdade econômica, pouco do que eles conhecem como sociedade, como a sociedade deve funcionar, o PIB per capita do Afeganistão dobrou. E depois que o Afeganistão saiu, os Estados Unidos saiu do Afeganistão, É porque tudo. Nossa senhora. Nossa, na moral, velho. É muito deplorável isso, velho. É muito deplorável, tá ligado? É muito deplorável. Porque pra ela tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Na cabeça dela, vamos por exemplo, a solução para as vítimas da Covid dá dinheiro, aumenta o PIB per capita, dá liberdade econômica para essa família, que elas vão esquecer, a mãe vai esquecer o filho que perdeu de Covid, as mulheres vão esquecer os pais, os maridos, os filhos que perderam de Covid. Não é? É só dar liberdade econômica que resolve qualquer problema. de uma forma vergonhosa feita pelo presidente Biden. O que aconteceu? As mulheres perderam, elas tinham muito mais liberdade a partir de então, perderam totalmente sua liberdade, não pode mais estudar. Não sei se vocês lembram de uma repórter britânica, se não me engano, falando que o Estado Islâmico estava lá, mas que estava tudo bem, e que eles iam dialogar, e que eles não eram tão radicais, e tudo isso foi por terra. Então, a forma como os Estados Unidos... Mano, na moral, é muito mau caratismo. Tipo assim, ela mente, ela sabe que ela tá mentindo. Ela sabe que ela tá mentindo. Tá ligado? Ela sabe que ela tá mentindo. E mantém. É por isso que eu não concordo com esse formato de debate. Sabe que se ela me chamasse pra debater, eu aceitaria, mas só com a seguinte coisa. Vai ter que ter uma tela no fundo e todas as informações passadas vão ser checadas. Todas elas. Chama a lupa. Todas as informações passadas aqui vão ser checadas. Todas. Só assim eu aceitaria debater com uma mulher dessa. Só assim. Ela esquece de falar que quem cria o Talibã foi a CIA. Tem vídeo de helicóptero da CIA escoltando o Estado Islâmico. Na internet, é só procurar. Mas não, o problema é o terrorismo global. Tem várias guerras que os Estados Unidos ou iniciaram ou entraram que eu não concordo, mas o objetivo foi sempre manter essa ameaça, que é uma ameaça, sim, a do comunismo internacional. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Comunismo internacional. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não é burrice, é mau caratismo. De fora. Ou inimigos da América que são então você acha que anos, então você né? acha que você está justificando você matar criança, velho, Não, com drone, desculpa, você está justificando uma pergunta, ou seja,
Os drones que assassinam mulheres e crianças na Palestina, ou que assassinam mulheres e crianças no Iêmen, no Afeganistão, você está justificando. Iêmen, Afeganistão, Líbia, Iraque, o assassinato do Soleimani no Irã, Afeganistão, por aí vai. Sabe por que ela aprova esse tipo de coisa? Porque quem tá morrendo não é branco europeu. Na hora que mata um branco europeu, essa mulher vai ficar histérica. Não pode matar branco! Assim que ela vai ficar. Enquanto tá morrendo lá os árabes, aí foda-se. Foda-se. É o comunismo global. Justificando por conta do ameaça do comunismo internacional, é isso? Não, eu falei que esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos têm as bases militares. Não falei que é uma justificativa, mas aí você tem que olhar pelo ponto de vista das duas guerras. Então, quando você fala de Palestina, por exemplo, você tem um movimento terrorista que hoje Israel? Não, o Hamas. Não, o que eu conheço terrorismo lá é o Israel, né? Não, O Estado Hamas. terrorista. Hamas é um movimento islamita palestino de orientação sunita constituído de uma entidade filantrópica, um braço político e um braço armado às brigadas Is-ad-Din al-Qassam, especialmente ativo em Gaza, e é um importante movimento islamista na Palestina. É um movimento religioso. E ela chama de movimento terrorista. Israel, né? Não, Hamas é um movimento terrorista que Israel não é era um terrorista? movimento... Não, não é. Não é Estado terrorista? Não, não é. O Israel já tentou negociar várias vezes. Esse não é um assunto. Tá aqui, ó. Oh. Israel executa apartheid médico ao impedir vacinação de palestinos, acusa político. Tá aqui, ó. Isso é o quê? Luta pela democracia? Hein? Hein, Renata? Isso é luta pela democracia? A quantidade de mentira que você contou nesse debate não é ignorância, não é falta de leitura, é mau caratismo. É isso que você faz. É isso que você faz. É desse jeito que você debate. Com mau caratismo, com mentiras. Não precisa de meia hora pesquisando na internet para provar que tudo que você falou nesse debate é mentira. E basta jogar o que você fala no Google. Eu não estou falando de procurar artigos científicos sobre o que você fala. Assunto que é super da minha dominância. Eu até acho que é legal você convidar alguém para falar isso, para o André Lages, por exemplo. Já veio o Laço, Mas já veio o Lages já veio? Já veio o pessoal da Palestina também falar. E o Hamas é um movimento terrorista que tem a dominância da Palestina, e o que eles fazem contra Israel é absurdo. Não, Mas acho que é acho o que- contrário. Né? Ah, é absurdo. Mano, não vou nem perder tempo procurando, porque as imagens normalmente envolve policial espancando mulher, policial dando coronhada em criança, e é o tipo de conteúdo que eu não vou passar aqui por ser violência explícita. Mas quem tiver curiosidade é só procurar. Tem na internet espalhada aí. Aqui, lembra um tempo atrás que vazaram a foto de uma criança tampando uma pedra no tanque, falando não lute como uma criança ucraniana. Aquela criança era palestina e o tanque era de Israel. É isso. Mas aí, não, eu sou pró-Israel e você é pró-Palestina, e tá tudo bem. A gente vai discutir. Não, tá tudo bem não. Tá tudo bem não. Então, tipo assim, é porque aquele negócio, né? Enquanto tá matando marrom, aquela gente do Oriente Médio, ela não importa. Pra ela não importa. Mata um europeu na frente dela pra você ver como é que essa mulher vai ficar histérica. Tenho certeza que eu tô falando. Abordar aqui, mas o ponto mais importante não é esse. Eles têm guerras feitas de forma errada, mataram gente no lugar que não tinha que matar, mas como é que, quando você olha para o que faz a China, o que fez a União Soviética, o que faz Cuba, o que faz Venezuela, você não tem liberdade de expressão nem para ser contra isso. Nos Estados Unidos, com a primeira Vamos ver. emenda, que determina que você tem liberdade de expressão, inclusive lá, é diferente aqui do Brasil, que, por exemplo, se você falar
que você é a favor do nazismo, por exemplo, que foi até aquela história do monarca É. que ele foi cancelado. Até isso lá você pode. Lá nos Estados Unidos, e aí concorde-se ou não, nos Estados Unidos você tem a liberdade de falar qualquer Ela tá defendendo um país, ela tá defendendo uma lei que permite partido nazista, que permite a Ku Klux Klan. Mas sabe por que que ela concorda com esse tipo de liberdade? Porque no fim das contas, quem morre quando as pessoas exercem esse tipo de liberdade é preto, pobre, periférico. Para ela, morreu preto, pobre, periférico, tá de boa, não é? Quem tá morrendo nos Estados Unidos não é branco, é preto, pobre, periférico. Quem tá morrendo na Palestina não é branco. Não tá morrendo branco, tá de boa, não é? Não morreu branco, tá de boa. Morreu branco, opa, opa, vamos regular isso aqui porque tá morrendo branco, não é? É assim que ela faz. tipo de discurso. Seja ele, tem os cristãos americanos, eles falam, tudo bem, você pode, sei lá, fazer uma seita a favor do Satã. O problema é seu. Você não pode só fazer o call to action lá, que aí... Essas emendas e a forma como elas foram feitas. É exatamente, quando um branco morre, vira notícia. Quando um preto morre, vira estatística. É isso. Ela literalmente fala que a melhor lei dos Estados Unidos é uma lei que permite um partido nazista. E o que ele construiu Detalhe, ela falou da União Soviética. Ela falou da União Soviética. Quantos países a União Soviética invadiu, Renata? Quantas bombas atômicas a União Soviética tampou? Hein? É porque. Sabe por que ela não conhece muito sobre a União Soviética? Porque ela não viu o musical. Ô Renata, pode ficar tranquilo. Eu e meu chat, a gente vai produzir um musical sobre a União Soviética para você poder aprender sobre a União Soviética, tá bom? no país, nos Estados Unidos e nos países que seguiram aquilo, o Ocidente, o mundo livre, que eles se chamam, Ai, mundo livre. Porra, livre. não dá para comparar com o que foi feito nos outros países. Isso não significa que não tenha erros, que não tinha tido problemas, que teve guerras que foram feitas de forma errada. A arma, Não, porque tem um jeito certo de fazer guerra, né? eles colocaram armas lá, levaram armas pro ISIS, pro Al-Qaeda. O Reagan fez um erro nisso quando fez. Ah, fez um erro. Fez um erro. Nossa, que errado, eu armei terroristas. Nossa, foi só um erro, gente. Sabe por que é só um erro? Porque, de novo, é um branco lacaio da burguesia no principal país capitalista do mundo. Por isso que é só um erro. Tá ligado? É só um erro. Gente, foi só ele é uma criança, gente. O Reagan, nossa, tadinho, ele errou. Renata, errar é você colocar na prova que é de matemática que pergunta quanto que é 2 mais 2, você colocar 5. Isso é errar. Errar é quando o professor te pergunta quem que é Alex de Tocqueville e o que, que ele escreve no livro Democracia da América, você ir lá e falar de John Locke. Isso é errar. Errar, você erra numa prova. Errar, você erra quando você está jogando basquete com seus amigos e erra a cesta. Isso é errar. Porque isso não afeta a vida de ninguém. O máximo que pode fazer ou é você repetir um ano, vai afetar só a você, é fazer você repetir um período na faculdade, não é? É fazer seu time perder na pelada. Isso é um erro. Você falar que o Reagan errou ao armar o ISIS não, o Talibã, falar que o governo dos Estados Unidos errou ao armar o ISIS é canalice. É só isso que você está falando, é canalice. A União Soviética invadiu o Afeganistão, eles tentaram. Ela não invadiu a porra do Afeganistão. O Afeganistão pediu ajuda aos soviéticos. Tirar a União Soviética de lá e acabaram armando os terroristas. Então teve erros. Acabaram armando é o cacete. Tá ligado? Ou, na moral, mano. Não dá, velho. É tipo assim. Não é à toa que ela virou chacota na internet inteira depois desse debate. Tem documentário a dar com um pau falando sobre a situação, sobre as diversas guerras do Afeganistão, mano.
Porra, já tem filme de Hollywood que foi feito criticando, por exemplo, a guerra do Vietnã, que é aquele apocalipse sinal, cara. Filme, tá ligado? Você não gosta de musical, Renato? Tem filme, porra! No caminho, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente fala de níveis de sociedade, níveis de prosperidade, de liberdade de expressão... Níveis de sociedade. Níveis de sociedade. Níveis de sociedade. Isso aí, esse tipo de discurso de níveis, terminar em um, tipo assim, nossa, eu sou superior, nossa, tipo assim, disso aí pro nazismo é 2 pulos. É 2 palitos, assim. Quando você começa a colocar sociedades superiores, quem pensava assim era o Hitler, que tinha uma sociedade superior à outra. E aí? Como é que fica, Renato? Negócio, né? Quem é mau caráter pra fazer qualquer coisa vai ser mau caráter pra argumentar mesmo. É foda, né? Pra você que tá no YouTube, aqui tem outro vídeo pra você, meu querido. E aqui tem a bolinha. Se inscreve aí, demorou? Deixa o like e até a próxima. Beijo no coração e falou!